Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre febre maculosa, doença infecciosa causada por uma bactéria e transmitida através da picada de uma espécie específica de carrapato. O carrapato estrela, como é comumente conhecido, é o responsável pela transmissão da febre maculosa e pode ser encontrado em diversos hospedeiros, que variam de região para região, como cachorros, gatos, cavalos, bois e os mais comuns, as capivaras. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa pelo contato e os sintomas podem ser confundidos facilmente com outras doenças que causam febre alta, por exemplo. Se não for tratada, a doença pode levar à morte em um curto espaço de tempo, mas se diagnosticada rapidamente e tratada com antibiótico, a doença tem cura. E para falar um pouco mais sobre a febre maculosa, recebemos aqui no estúdio o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Max Igor Banks. Dr. Max, bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado. E também a doutora Maísa Iano Umeta, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Samaritano Higienópolis. Doutora Maísa, obrigada também por ter vindo. Obrigada. Há agora uma preocupação quase que generalizada com esses casos mais recentes de febre maculosa em humanos, 4 mortes associadas em um ponto de onde teria surgido esse surto, que é uma fazenda, uma chácara em Campinas. Daí a importância de alertarmos sobre essa doença. Quero começar então com o Dr. Max. O que é efetivamente a febre maculosa, doutor? Perfeito. Eu acho que o nome da doença, as pessoas, às vezes forem pensar direito no nome, descreve um pouco a doença. Febre e maculosa. Maculosa são manchas, máculas, manchas no corpo. Então é uma doença febril, caracterizada com sintomas que não são muito sensíveis assim para você falar, é doença X ou Y, porque é dor de cabeça, mal-estar, pode ter sintoma gastrointestinal, e depois de um tempo aparecem manchas no corpo. Também isso não é universal, às vezes não aparece, e daí ela pode evoluir para uma situação mais grave, que é o que acaba preocupando e, em algumas vezes, culminando em morte. Até falamos logo no início, doutora Maísa, não é uma doença que é passada de ser humano para ser humano. Isso pode atenuar a preocupação, mas não elimina. Porque a transmissão, como todo mundo já sabe, ela é feita através da picada do carrapato, que pode ou não estar infectado pela bactéria, que é uma bactéria que é a Rickettsia rickettsii. Então, a transmissão ela só se dá desta forma, com a picada do carrapato, se este carrapato estiver infectado por essa bactéria, e aí a pessoa pode, então, começar os sintomas e evoluir para a doença. Mas a pessoa, especificamente, que está infectada, ela não transmite para outra pessoa. Então, a grande preocupação, sim, é você estar numa região que possa ter esses carrapatos que estão infectados com a bactéria. Essa é uma preocupação, e até ressaltei isso também, doutor? Porque há esse início desse surto que está sendo apontado para essa fazenda em Campinas, 4 mortes já confirmadas por febre maculosa, e me parece que tem mais um caso que está em investigação de uma pessoa que esteve lá também. A febre maculosa ela é mais comum em algumas regiões, me parece que em Minas Gerais, mais no interior de Minas Gerais, BH também é muito comum, no interior de São Paulo, que são regiões onde há uma presença desses animais de grande porte em um número mais expressivo, Então, pessoas que estão nessas regiões precisam ter um cuidado redobrado? Olha, existem regiões de maior risco, E o interior de São Paulo, de longe, é a principal região, não só em número de casos, como casos mais graves, Parece que existe uma relação entre gravidade e algumas variantes dessa bactéria. Não é uma única espécie, talvez tenham outras espécies que causem um sintoma parecido, que a gente chama de febre maculosa, mas causado por bactérias, vamos colocar assim, primas, Tanto que a gente vê na região sul, a gente tem casos de febre maculosa
maculosa, só que não são tão graves quanto as que a gente encontra na região sudeste, principalmente estado de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná um pouco também, e até na região centro-oeste. Então, todos os lugares onde tem carrapato, principalmente esse carrapato estrela, e que pode estar infectado pela Rickettsia e precisa, no ciclo, ter a capivara ou um outro animal no meio, às vezes cavalo, que é importante em relação a isso para amplificar, são regiões onde pode ocorrer a transmissão de tempos em tempos. Sim. Agora, inclusive, antes de passar para a doutora Maísa mais uma vez, nós conversamos com uma professora que está desenvolvendo uma vacina para animais de grande porte, de forma a evitar a própria proliferação dos carrapatos, um controle da doença, da febre maculosa, por meio desse controle dessa comunidade de carrapatos. Andréa Fogaça, que é a professora associada do Departamento de Parasitologia do ICB da USP. Vamos ouvir um pouquinho sobre essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Olá para todo mundo. Então, a primeira parte do trabalho foi concluída e o que a gente identificou? Uma proteína do carrapato estrela, que é o principal transmissor da bactéria que causa a febre maculosa. E nós identificamos uma proteína que o carrapato precisa obrigatoriamente ter para sobreviver ao processo de alimentação sobre um animal. E os carrapatos se alimentam obrigatoriamente de sangue. Então, na primeira etapa, nós reduzimos a quantidade dessa proteína, chamada proteína inibidora da apoptose. Inibimos por uma técnica chamada de RNA de interferência. E quando os carrapatos se alimentaram sobre um coelho, eles morreram. Então, na próxima etapa do trabalho, o que a gente quer fazer nós estamos projetando peptídeos, ou seja, pequenos pedaços dessa proteína, para a gente imunizar os coelhos ainda no ambiente de laboratório. E nós vamos colocar os carrapatos para se alimentar sobre esses coelhos e nós esperamos obter os mesmos resultados que nós obtivemos nessa primeira etapa da pesquisa que já foi publicada. Bom, nós estamos na fase inicial da pesquisa, né? A gente já concluiu a primeira etapa, como eu falei, em laboratório. Precisamos ainda ter mais uma etapa em laboratório que deve durar cerca de um ano e pouco. E aí, uma vez que a gente tenha sucesso na segunda etapa do trabalho, aí a gente vai partir para a imunização de animais que, de fato, são os animais cujo carrapato estrela se alimenta preferencialmente, que seriam os equinos, bovinos, eventualmente capivaras. E o que é importante salientar é que essa vacina, ela tem como principal enfoque, como dá para perceber, diminuir a quantidade de carrapatos na natureza, porque a picada por um carrapato infectado é a única forma de um ser humano adquirir a bactéria que causa a doença. Então, se a gente consegue reduzir o número de carrapatos na natureza, consequentemente, a gente consegue reduzir o número de picadas a humanos e consegue, com isso, reduzir também o número de pessoas doentes e da mortalidade, da letalidade dessa doença. Outro ponto importante é que, como a gente tem como objetivo imunizar animais de grande porte e a infestação por carrapatos leva a uma perda de produtividade por conta do carrapato se alimentar obrigatoriamente de sangue, quando um animal tem um grande número de carrapatos se alimentando ao mesmo tempo, ele fica anêmico, perde a produtividade de carne e leite, no caso, por exemplo, do gado bovino. E com isso, existe um prejuízo econômico grande causado pelos carrapatos. Então, uma vez que essa vacina seja eficiente, ela leva à redução do número de carrapatos, reduzindo o número de casos de febre maculosa, e com isso a gente tem uma importância para a saúde pública, mas também pode apresentar uma importância econômica, uma vez que vai reduzir o número de carrapatos infestando animais de criação. Bom, ouvimos então a professora Andréa falando sobre essa esperança, né, doutora Maísa, doutor Max, a respeito dessa vacina que está sendo desenvolvida para esses animais de grande porte, mas até lá são anos de trabalho. A gente está falando de um imunizante que está na fase inicial ainda. Valem as mesmas orientações de sempre. Caso alguém tenha estado em uma região endêmica, como essas que o Dr. Max já enfatizou para a gente, e começar a manifestar alguns sintomas, quais são as orientações?
Então, o que a gente hoje tem de orientação é todo paciente que tiver tido um contato com essas regiões, tendo ou não visto, né, a questão do carrapato na pele, de começar com febre de início súbito, associada a cefaleia, dor de cabeça, dor no corpo. E o importante é frisar que não necessariamente o início das manchas, que são bastante típicas, né, como o próprio nome diz, febre maculosa, que são inclusive o que diferencia muito das outras febres com manchas na pele, é que são manchas de palmas e plantas e extremidades. A gente costuma ver mais as manchas nessas outras doenças mais disseminada no tronco, no tórax, etc. Então, assim, uma vez que você tem um início súbito de febre, dor de cabeça, mialgia, teve um contato com uma região que a gente sabe que é endêmica, a orientação é de fato procurar o hospital. A gente sabe que o diagnóstico não é tão rápido, né? Mas assim, na suspeita, nós temos que pensar sim em febre maculosa e começar o tratamento, que é isso que a gente sabe que diminui muito a mortalidade, que é uma doença que tem uma mortalidade em torno de 60%. Então sim, o tratamento, uma vez que você pensou, que você fez a hipótese diagnóstica, antes do diagnóstico mesmo sorológico, né, com o exame, o início do tratamento é a medida mais importante. A gente não tem muitos detalhes, né, doutores, a respeito desses casos em que infelizmente essas pessoas morreram e que estiveram nessa fazenda em Campinas, mas devem ser casos que reproduzem comportamentos e casos que já aconteceram aqui no Brasil. Agora, doutor Max, existe uma faixa etária que ela é mais vulnerável em relação à febre maculosa? A gente está falando de pessoas jovens que morreram porque havia uma festa, houve uma festa em Campinas e havia mais pessoas jovens. Não necessariamente que esse público adulto, né, seja o mais acometido, né? De uma forma geral, criança é um grupo muito vulnerável. Tem a ver com tamanho também, com carga infectante. Toda doença infecciosa tem um pouco a ver com quanto do agente infeccioso entra no seu corpo e o tamanho do seu corpo, né? Então, as crianças são menores, dependendo da exposição, podem ser sujeitas a um número grande de bactérias e com isso pode ter uma evolução mais grave. E pessoas, eventualmente, com imunidade e com o organismo mais comprometido de uma forma geral, elas acabam sendo um pouco mais suscetíveis a uma evolução um pouco pior. Eu acho que o importante que as pessoas têm que prestar muita atenção é que os sintomas, eles parecem com muitas doenças, né? Então, gripe, no começo pode parecer isso, dengue pode parecer isso. A gente teve Covid agora, né? Então, Covid, apesar de ter nariz correndo e tal, não tem tanto sintoma respiratório, mas quando você chega num sintoma mais geral, de dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, pode ser muita coisa. Então, a epidemiologia, o fato de ter estado em zona rural ou zona periurbana, local de sítio, de fazenda, não necessariamente com picada de carrapato, é sempre algo importante que tem que ser reportado para a equipe de saúde. Também acho isso importante. Importantíssimo. E o tratamento é como antibiótico mesmo, né? Correto. Aí uma vez que você levante a suspeita, o diagnóstico ele leva um tempo para ser feito. Você não consegue fazer o diagnóstico rápido, depende de exames que levam tempo para sair e a evolução da doença às vezes é mais rápida que o tempo que você tem resposta do que está acontecendo. É o que a doutora destacou, né? Isso. Para isso você tem que tratar, então, frente à suspeita. Ainda que não haja ainda o resultado, como a doutora destacou, já começar esse tratamento. Quanto tempo leva mais ou menos esse tratamento, doutora? O tratamento, a gente faz com antibiótico doxiciclina ou clonofenicol, mas de preferência doxiciclina, que é um antibiótico que tem poucos efeitos colaterais, então não é um problema a gente pensar num tratamento precoce e rápido. E a orientação é a gente manter esse tratamento até 3 dias após o paciente ficar febril. Geralmente o quadro de febre dura mais ou menos uns 72 horas, então deve dar em torno aí de uns 7 dias mesmo de tratamento. Mas a ideia é 3 dias sem febre para o tratamento. É uma doença, podemos dizer, sazonal? Ela acontece com mais frequência em determinadas épocas do ano, doutora? Sim. A prevalência, pelo menos aqui, nessa região de Campinas, no interior de São Paulo, geralmente é entre junho a novembro, que tem até, inclusive, uma relação com o período da evolução do ciclo evolutivo do carrapato, né? Que é o período das ninfas, né? Que é nesse período de junho a julho que tem a ver com
como um período de como é o ciclo reprodutivo do próprio carrapato. Sim, boa, eu não sabia dessa informação. Agora, inclusive, Dr. Max, existem alguns cuidados preventivos que a gente pode tomar para evitar ter contato com esse carrapato? Uma vez tendo contato com esse carrapato, há algo que a gente pode fazer antes para nos tornar um pouco menos vulneráveis a ser infectados por essa bactéria? Tem alguma prevenção? Tem. Você consegue se prevenir, primeiro, tendo noção que a doença existe, tendo noção que a gente começa a entrar em áreas mais próximas à mata. Então, regiões mais silvestres, né, são regiões sempre de maior risco e não precisa ser nada muito longe da cidade. Como disse, às vezes um sítio mesmo pode ter relação. A gente sabe que também que as capivaras, ou eventualmente cavalo, esses animais de maior porte, eles andam muito perto de áreas com água. Então, quando você está mais perto de algum afluente, lagoa e tal, também são áreas de maior risco porque tem maior circulação desses animais. Em relação à proteção, o uso de calças mais compridas na hora que você está mais perto do mato, meias, e você pode usar repelente. Repelente para inseto, existem algumas substâncias que têm atividade também para carrapato. E existe inseticida que você pode usar em cima da própria roupa quando você vai numa área de eventual maior risco. Tem pessoas às vezes que vão visitar um sítio assim para comprar ou vão numa área que ainda não conhecem bem. Agora, se tudo isso falhou, lembrar que esteve nessa área e se acontecer um quadro de febre num período de 2 a 15 dias depois, reportar isso aos serviços de saúde, porque a epidemiologia é o que vai ajudar, junto com o quadro clínico, a levantar a possibilidade de febre maculosa. Agora há pouco, doutora Maísa, o doutor Max trouxe uma informação muito importante de que há casos, principalmente mais no sul do Brasil, de pessoas que têm a doença e muitas vezes nem sabem que tiveram uma doença, ou seja, esse caso nem foi contabilizado pelo setor de saúde pública. É possível que nós tenhamos muito mais casos, então, do que o reportado? Acho que sim, porque esse caso, por exemplo, do sul, né, que tem bastante casos reportados no estado de Santa Catarina, que é uma bactéria prima irmã, é uma Rickettsia parkeria, é uma outra Rickettsia. E a letalidade é bem mais baixa. Então, é muito provável que pacientes tenham quadros oligossintomáticos, então tem uma febre, uma cefaleia, fiquem bem. E interessante dizer que esses pacientes, inclusive, podem evoluir com imunidade, né? Então, a gente sabe que tem o paciente que tem contato com a bactéria evolui com imunidade duradoura. Assim, é difícil precisar o tempo, a gente não tem estudo que diz isso, mas muito provavelmente essas pessoas que têm imunidade duradoura porque tiveram contato com uma forma mais leve. Então, essas formas do sul, elas parecem ser menos virulentas, né, como a gente fala. Já que da nossa região já são casos um pouco mais graves, com uma letalidade maior. Eu fiquei assustada com esse percentual, 60% de letalidade. Se não tratada, né? Se não tratada, importante. Se identificado no início, ou como a senhora mesmo explicou, antes de esses resultados desses exames saírem, já se iniciar um tratamento, essa taxa cai bastante. Cai, a letalidade cai. E é interessante porque, assim, às vezes o paciente, ele quer esse diagnóstico rápido, mas o que a gente tem hoje de padrão ouro para diagnóstico é o exame sorológico. Então, a gente tem que esperar o tempo que o nosso corpo precisa para produzir os anticorpos para a gente ver esses resultados no sangue. Então, a gente sabe que a gente vai ter pelo menos 2 semanas para a gente conseguir ter o diagnóstico mesmo da doença. Em 2 semanas, você já com certeza perdeu um tempo muito alto. Então, a diminuição da letalidade ela é estritamente relacionada com o início do tratamento. Agora, como a gente acompanhou, doutor, a entrevista com uma professora que está desenvolvendo, com a equipe dela, essa vacina para esses animais de grande porte, com esse objetivo de conter a própria disseminação desses carrapatos, é uma iniciativa bem-vinda que pode ajudar a solucionar parte desse problema. Sim, e lembrando, o ser humano é um hospedeiro acidental da doença, né? Então, você entra no ciclo, você chama isso de uma zoonose, quer dizer, uma doença que anda dentro dos animais e circula entre os animais. O ser humano, dentro desse ambiente, eventualmente acaba sendo infectado fora do ciclo natural dessa doença. Então, tudo que você trabalha
trabalhe para influenciar ou diminuir o risco da circulação nos animais, você acaba também, principalmente nas regiões onde tem mais contato com humanos, você também acaba reduzindo o risco da transmissão da doença. Bom, e para quem está chegando agora, estamos falando sobre febre maculosa e para isso recebemos aqui no estúdio do Jovem Pan Saúde a doutora Maísa Iano Umeta, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Samaritano Higienópolis, e também o Dr. Max Igor Banks, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Agora, é bom reforçar uma informação que a gente trouxe no comecinho do programa, trouxe no meio do programa e faço questão de trazer nessa reta final do programa. Não estamos falando de uma doença, começando com a doutora Maísa, que é transmitida de humano para humano. Sim? Não estamos. Não tem por que ficar preocupado de ter contato com alguém que esteja com a doença. Até como o próprio Dr. Max falou, é uma doença que o humano, ele é um hospedeiro acidental. Por um acaso ele entrou nesse ciclo. Inclusive, uma coisa que eu acho que é interessante falar, todo mundo está muito preocupado com os cachorros, né? Os cachorros domésticos. Então, até os veterinários estão falando que estão indo muitos cachorros procurando até para ver se acaba que o cachorro também ele é um reservatório acidental, tanto que ele adoece. Então, assim, é uma doença que eu não vou passar para quem está ao meu lado pelo contato, como são as doenças de transmissão respiratória. Então, eu tenho que fazer parte, sem querer, desse ciclo. Então, eu tenho que ser picada pelo aquele carrapato, igual no caso do casal, que foi esse primeiro evento que aconteceu lá em Campinas. Não é porque eles estavam juntos e um passou para outro. Eles estavam no mesmo local, com o mesmo risco, e foram picados ambos pelo carrapato. Por isso, houve a doença nas duas pessoas. Não porque uma passou para outra, né? Acho que isso é bem importante dizer. Então, a gente está falando de uma doença que não é de transmissão interhumana, é uma doença que tem tratamento estabelecido. Então, a questão maior nesse momento, acho que é assim, o pensar precocemente. É o paciente dar a informação para a equipe de saúde, dando os dados epidemiológicos e os dados clínicos, e a instituição de tratamento precoce. Eu acho que essa que é a grande mensagem da febre maculosa nesse momento. Quem é do interior, Dr. Max, como eu, por exemplo, que sou mineira, Uberaba, Minas Gerais, e que já esteve em fazendas e que já foi picado por um carrapato, conhece bem como é. Mas muitas vezes, e já aconteceu com pessoas próximas, a picada acontece e o carrapato não fica na pele. Perfeito. Para quem é picado, por exemplo, e consegue encontrar o carrapato na pele, como foi o meu caso, esse carrapato estrela, ele tem algum diferencial em relação aos outros? Pelo carrapato, dá para suspeitar que você pode ter sido infectado pela bactéria ou não? Ele tem estágios evolutivos, né? Ele tem o pequenininho, que é larva, vão chamar de vermelhinho, tem a ninfa, que é um pouquinho maior, que seria o adolescente, que as pessoas chamam de micuim, e tem o carrapato estrela, que você conhece como carrapato mesmo, que é a forma adulta, né? A forma adulta é mais fácil de reconhecer porque ele é maior. Os menores é uma pintinha vermelha mesmo, uma coisinha preta que você não consegue muito bem saber o que é. O maior, ele tem um desenho nas costas, que lembra aí um pouco uma estrela, um rajado branco. Tem diferença entre a fêmea e o macho, mas assim, é muito difícil quem não é especialista reconhecer. É importante chamar a atenção, quem não está acostumado a tirar carrapato, quem é da cidade não faz isso. Não que eu esteja, tá, doutor? Não, foi uma vez. Mas acho que a gente não precisa estar acostumado, mas ter uma noção que saber que não é para apertar o carrapato. Quando você aperta, você coloca o sangue que está dentro dele para dentro da circulação. Então tem que puxar com uma pinça bem no ponto de inserção onde ele está picando a pessoa. Então você vai com a pinça e tenta tracionar ele por ali. Então é uma coisa mais ou menos delicada, ele sai, mas tem que pegar com a pinça e não apertá-lo. Aquela pinça que é mais alargadinha e que aperta na ponta. A orientação é descartá-lo, para complementar, doutora Maísa, no esgoto mesmo, coloca no álcool ou dá descarga. E o interessante é que a gente não pode estressar o animal, né? Essa é a orientação. Você tem que tirar com muita delicadeza para ele não... E até tem gente que fala que se você passar a própria bucha de uma forma bem leve, para não estressar o animal e ele não regurgitar, né? E não voltar para a corrente sanguínea. Mas a orientação é você jogar
no vaso ou no ralo ou queimar mesmo. A gente está caminhando já para os minutinhos finais aqui do Jovem Pan Saúde. Eu gosto de deixar esses últimos momentos para a gente relembrar algumas orientações e informações que são mais importantes. Já que a gente está falando de uma doença que está preocupando muita gente, novos casos têm surgido, eu acho que vale a gente reforçar algumas orientações. O que o senhor, professor ou doutor Max, destacaria em relação à febre maculosa? Cuidados para se ter, eu sei que já falamos, mas para reforçar, para se prevenir a doença. Eu acho que o cuidado principal para se prevenir é ter noção de onde você está, né? Então, cada lugar tem um eventual risco, né? Você está preocupado que você pode ser assaltado num determinado lugar de São Paulo porque ali tem alta criminalidade. Se você vai para uma área do interior, sabendo, região interior de São Paulo, região de Campinas, mas outras regiões também no interior de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, você tem áreas onde tem essa circulação maior do carrapato estrela e da febre maculosa. Segundo semestre do ano, principalmente, é quando circula mais, e contato, então, com mato, com áreas úmidas, viu que tem capivara no local, se você faz febre depois daquilo, 2 a 15 dias depois, lembrar, então, que você esteve nesse lugar e avisar dentro de um serviço de saúde, porque a partir daí você pode tratar e evitar a evolução para um caso grave. Eu acho que é a principal medida, né? E o cuidado, é óbvio, de não ser picado, usar eventualmente repelente, atenção quando vai para essas áreas. Mas muitas vezes isso daí pode ser uma festa de casamento, né? Mais no interior, isso acaba acontecendo, uma visita num primo ou alguém que chamou na casa. Então, às vezes você não consegue muito prever qual vai ser a situação de exposição. Mas chegou no local, viu que tem mais animais, que tem mais mato, que você já não está numa área urbana, e se fizer febre depois, lembra essa chance, esse contato epidemiológico. Se viu o carrapato, importante também chamar a atenção desse fator. Ou seja, doutora Maísa, temos informações, temos tratamento como antibiótico, ou seja, não há motivo para pânico. É uma ocasião que exige atenção e cuidado, mas não é preciso que haja pânico. Até porque a febre maculosa é uma doença endêmica nessas regiões. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente teve 19 casos e 9 óbitos. E fora este surto que aconteceu especificamente em Campinas. Então, acho que o momento é de que a doença existe e que a gente precisa pensar nela para instituir o tratamento precoce. Acho que é esse a grande questão do momento. Mas é uma doença que a gente já conhece, né? A gente já tem tratamento. Então, é algo que parece não mostrar pânico pra gente. Mas sim, teve um surto localizado. As medidas de vigilância sanitária já estão lá na questão da fazenda, de tentar entender como é que eles podem diminuir o risco ali de transmissão. Mas assim, é uma doença conhecida, que tem tratamento. A gente só tem que ter uma alta suspeição, né? Quem estiver do lado de cada paciente, ouvi-lo e o paciente trazer essa informação epidemiológica. Então, a epidemiologia é muito importante pra gente. Então, assim, você juntou quadro clínico e epidemiologia, o importante é o tratamento ser instituído de uma forma muito precoce. É isso que vai mudar o curso da doença. Febre maculosa, e nos ajudando a entender melhor sobre essa doença, prevenção, tratamento, recebemos o Dr. Max Igor Banks, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada pela presença, doutor. Volte outras vezes. Eu agradeço. E também a doutora Maísa Iano Umeta, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Samaritano Higienópolis. Bem-vinda sempre também, doutora. Obrigada pelas explicações. Bom, o Jovem Pan Saúde por hoje termina aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia. Se você quiser tirar alguma dúvida ou sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente, saúde@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.